Sobre um cenário caótico, a história já começa sobre um cenário devastado. Logo após, o monstro ele é fincado por uma faca que o protagonista estava segurando. O protagonista enfia mais fundo até que o monstro morra. Então o monstro cai. O protagonista ele respira fundo. Cansado, ele diz que finalmente ele pode usar o poder para derrotar pelo menos um monstro, enquanto ele é interrompido. Alguém diz: "Ei, adormecido." Então ele vê um cenário mais caótico do que já estava antes, com muitos monstros ao fundo. Então o de cabelo espetado diz: "O que você está fazendo? Você é carregador, faça o seu trabalho, colete as recompensas." E o outro diz: "Não tá vendo que tem um monte de cadáveres e monstros? Acha que contratamos você pra não fazer nada?" O protagonista diz: "Foi mal, me desculpa." E então o de cabelo espetado começa a criticar de novo: "Caramba, malditos carregadores inúteis." O protagonista diz e reflete: "O mundo mudou após o abismo ser descoberto. O abismo, uma outra dimensão onde monstros que existiam apenas em fantasias eram reais. Após a descoberta do abismo, pessoas despertaram com poderes transcendentais. E com esses poderes, eles derrotaram os monstros que exploraram o abismo. Graças a isso, o padrão de julgar alguém não era mais baseado por personalidade, esforço, mas em rank de desperto. Ou seja, quando você despertava, você ganhava um rank, e nesse rank você poderia ser A, B, C, D ou S, que era o melhor. Então, qualquer um poderia viver uma boa vida se tivesse um bom rank. Então o protagonista mentaliza: "Entretanto, eu não. Sou um carregador que apenas transporta a carga de um despertado. Um adormecido que nunca teve sequer a chance de uma janela de atributos em 35 anos. Enquanto eu não despertar, nunca vou conseguir viver esse tipo de vida que eles vivem." E ele já grita: "Peguei todo esse saque desse..." Então ele é interrompido. Ele olha num cenário devastado, cheio de corpos. Porém, há um problema. Seus colegas de trabalho também estão mortos. Então ele é interrompido por um monstro que diz: "Então você é o último restante." Ele olha com desespero pro monstro. O monstro SSS chamado Asmodeus. O monstro encara o protagonista. E o protagonista então responde gritando em direção ao monstro com sua faca. Mãos aparecem e seu braço é desconectado de seu corpo. Grita com muita dor por causa do seu braço. Então, nesse cenário caótico, o protagonista se pergunta que tipo de monstro é esse. Então, ele é acertado. Ele começa a mentalizar, refletir aquele cenário antes de ir embora, vamos dizer assim. Então, ele pensa: "Meus pais faleceram cedo num acidente de carro, e eu fui atormentado desde criança por não ser um desperto. Minha vida vai acabar apenas por transportar uma coisa por aí." Entretanto, ele começa a ouvir vozes, aquelas vozes que sempre criticaram ele. Um maldito perdedor, um cara que não faz nada. Que inferno. Ele pensa: se fosse um despertado. Então ele começa a chorar sangue. Então alguma coisa diz: "Todas as condições do despertar foram cumpridas." Ele fica se perguntando: "Hã? Como assim? O quê?" Eu definitivamente... Então ele percebe que o tempo parou. O Asmodeus parou? O protagonista pensa. Então o ser esbranquiçado aparece. "Ué, você tá tão focado em alguém como o Asmodeus ter parado?" O protagonista olha em desespero. "Você? Quem é você?" Então o ser esbranquiçado fala: "Alguns chamam de rei. Mas não precisa se preocupar com isso não." Então o dito rei diz novamente: "Devo te conceder a minha autoridade agora em diante." Ou seja, ele estava passando para ele uma autoridade do rei. O protagonista diz: "O rei? Autoridade? O que é isso? O que ele está falando? Como ele deixou o Asmodeus assim?" Então o rei diz: "Olha, não é bom ser desconfiado não. Eu apenas admirei sua tenacidade e vontade, acabei de te escolher." Então, sentado em seu trono, o ser dito rei continua: "Entretanto, é bom pensar que esse tipo de milagre não acontecerá de novo." E começa a ativar um poder. O protagonista pede por mais tempo: "Espera, me escolher? O que está acontecendo?" O rei diz: "Apenas espere, paciente pela sua hora. Um dia você entenderá. E você entenderá bastante quando nos encontrarmos de novo." O protagonista não entende o que aconteceu e uma boca de o que se parece um lobo aparece.
Então, um brilho ofusca, fazendo com que não consigamos ver o que acontece logo a seguir. Então, o protagonista se depara com vozes. Uma voz? Ele diz que não lembra disso. Então, uma voz fica mais clara. Ei, esse maldito está dormindo. Esse maluco ferrado. Agora ele está nos ignorando completamente. Então precisamos apenas acordá-lo. O protagonista então se pergunta: hã? Como assim? Então, logo acordado. Bom dia, flor do dia! Bem, acordado no tapa. Acordado agora, os outros dizem. O protagonista olha pros outros caras que deram um tapa. E o cara que, obviamente, massou o protagonista no tapa. Cara, você só presta atenção depois de apanhar? E aí o protagonista mentaliza na sua mente: mas é que eu sou? Como esse maldito me atormentou na minha escola está aqui agora? Então o buninador diz: Terron, por que não responde? Então o protagonista, que agora sabemos que o nome dele é Terron, eu definitivamente estava no abismo agora mesmo. Espera, autoridade. Então ele vê uma janela de sistema. Nome: Kim Terron. Idade: 19 anos. Rank F. Habilidade: Pré. E o Terron se pergunta: janela de atributos? Isso é 16 anos atrás? Se for o que quer dizer. Então o Terron ri. Ri muito. Então os bulinadores diz: como assim? O que esse cara tá coringando? Ele endoidou de vez? Esse desgraçado realmente é uma surra, né? Então Terron ele soca o Byakuya na cara. Hutsu, isso significa que eu também. O protagonista olha, reflete. Eu sou um despertador.